Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, um privilégio imenso poder compartilhar mais uma mensagem, mais uma palavra, a nossa leitura bíblica, que diariamente Deus tem nos dado condições de poder levar essa mensagem, essa palavra, pregando, ensinando, orientando, discernindo o que Deus ele fala através de cada revelação das Sagradas Escrituras. E assim, quanto mais buscarmos esse entendimento e essa revelação na nossa alma, no nosso coração, o quanto mais poderemos nos alegrar com o nosso Deus. Aqui estão, mais uma vez, o resumo do que Deus ele ordenou que se fizesse, as leis, as ordenanças. E aqui hoje, no capítulo 21 e 22, olha só o que ele deixou claro, onde foi para as cidades de refúgio, sobre as guerras, enfim. Se alguém for encontrado morto no campo, na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá para dela tomar a posse, sem que se saiba quem o matou, as autoridades e os juízes sairão e medirão a distância do corpo até as cidades vizinhas. Então, as autoridades da cidade mais próxima do corpo apanharão uma novilha que nunca foi usada no trabalho e sobre a qual nunca foi colocada julgo. A levarão a um vale de terras nunca aradas, nem semeadas, e onde haja uma ribeira de águas perenes. E eles quebrarão o pescoço da novilha. Depois os sacerdotes descendentes de Levi vão se aproximar, pois o Senhor, seu Deus, os escolheu para ministrarem e para pronunciarem bênçãos em nome do Senhor e resolverem todos os casos de litígio e de violência. Então todas as autoridades da cidade mais próxima do corpo lavarão as mãos sobre a novilha, cujo pescoço foi no vale quebrado, e declararão: as nossas mãos não derramaram este sangue, nem nossos olhos viram quem fez isso. Aceita, Senhor, essa propiciação em favor de Israel, o teu povo, a quem resgatastes, e não consideres o teu povo culpado do sangue de um inocente. Assim a culpa do derramamento de sangue será propiciada. Deste modo vocês eliminarão de vocês mesmos a culpa pelo derramamento do sangue inocente, pois fizeram o que o Senhor aprova. Olha só que coisa que tinha que ser feita se algum corpo fosse encontrado, de repente no próprio acampamento, na própria terra, e ninguém viu, ninguém soube o que aconteceu. Então pegava a cidade mais próxima, mediam para saber qual que é o lugar mais próximo. Ele pegava então esse sacrifício, faziam, e os levitas ofereciam ao Senhor em propiciação de Israel, para que a culpa fosse eliminada, tirada do meio do povo dele. Então, olha que regra maravilhosa. Olha só outra regra. Quando vocês guerrearem contra os seus inimigos, o Senhor, o seu Deus, os entregarem em suas mãos, e vocês fizerem prisioneiros, e um de vocês poderá ver entre eles uma mulher muito bonita, agradar-se dela e tomá-la como esposa, leve-a para casa, ela vai rapar a cabeça, vai cortar as unhas e se desfará das roupas que estava usando quando foi capturada. Ficará em casa e pranteará seu pai e sua mãe um mês inteiro. Depois você poderá chegar-se a ela e tornar-se o seu marido, e ela será sua mulher. Se você já não se agradar dela, deixa ir para onde quiser, mas não poderá vendê-la nem tratá-la como escrava, pois você a desonrou. Olha só que regra, que lei que Deus ordenou sobre o prisioneiro de guerra, no caso de uma mulher, que se fosse até bonita, o homem se agradasse dela, tinha que fazer isso por um mês, né, rapando a cabeça, ela cortando as unhas, enfim, conforme foi lido. Mas se caso não tinha nem um pouco de agrado a ela, pela desonra que ela sofreu, não podia tratá-la como escrava, ela tinha que ser libertada e poderá realmente fazer da sua vida o que ela bem quiser. Olha só. E o direito do filho mais velho: se um homem tiver duas mulheres e preferir uma delas, e ambas lhe derem filhos, o filho mais velho for filho da mulher
que ele não prefere, quando der a herança da sua propriedade aos filhos, não poderá dar direito ao filho mais velho, ao filho da mulher preferida, se o filho da mulher que ele não preferir for de fato mais velho, e terá que reconhecer como primogênito o filho da mulher que ele não prefere, dando-lhe porção dupla de tudo que possui. Aquele filho é o primeiro sinal da força do seu pai, e o direito do filho mais velho lhe pertence. A primogenitura, então, jamais era tirado. Se um homem tiver um filho obstinado, rebelde, que não obedece a seu pai nem a sua mãe, e nem os escuta quando o disciplinam, o pai e a mãe levarão aos líderes da sua comunidade à porta da cidade e dirão aos líderes: esse nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Elimine no mal de vocês, todo Israel saberá disso e temerá. Olha como é forte aqui essa direção de Deus, né, no Antigo Testamento, que se um pai e uma mãe visse um filho dessa forma rebelde, dessa forma realmente um bêbado, como aqui diz a Bíblia, devasso, né, um homem que tinha que ser do meio de Israel eliminado. Olha só, e todo o Israel saberia disso e temeria. Então, porque era feito algo como realmente uma pessoa a qual não estava obedecendo as leis, as regras, enfim, tinha que ser eliminada, e para haver temor nos demais, as diversas leis. E se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto e no madeiro pendurado, ou o seu cadáver não permanecer no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto pendurado é, maldito de Deus, assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Assim foi com Jesus, que também foi no madeiro pendurado. Ele se fez por nós maldito para que a gente fosse bendito. Ele transformou a maldição em bênção. Mas um homem comum como esse foi culpado de crime. Ele foi morto, foi no madeiro pendurado, para que não pudesse ser abençoado, mas sim amaldiçoado. Por essa era a lei. E aqui no capítulo 22, se o boi ou ovelha de um israelita se extraviar e você o ver, não ignore o fato, mas faça questão de levar o animal de volta ao dono. Se este não morar perto de você, ou se você não o conhecer, leve o animal para casa e fique com ele até que o seu compatriota venha procurá-lo e você então possa devolvê-lo. Faça mesmo com o jumento, com a capa, com qualquer coisa perdida que encontrar, não ignore o fato. Você vê que hoje, nos dias de hoje, as pessoas acham que o mundo é dos espertos. Ela achou algo, ela leva para casa, ela já esconde, toma posse disso. No passado, olha só como que era feito. Isso deve ser o certo. Alguém achar uma carteira, um boi, que seja, uma ovelha, né, o que seja, levar de volta para casa. Não ignore o fato, mas faça questão de levar o animal de volta ao seu dono. Eu não sou responsável por isso. Nós temos muitas responsabilidades. Se você vira o jumento ou o boi de um israelita caiu no caminho, não ignore. Ajude a pôr o animal em pé, né? Se preocupe até com os animais. É uma preocupação, porque se ele cair, ele tem que ficar de pé. Se ele ficar ali deitado, ele vai morrer. A mulher não usará roupas de homem, e o homem não usará roupas de mulher. Pois o Senhor, o seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede. Então, é necessário ter uma conduta idônea, né? Não usar nenhum tipo de vestimenta que Deus ele tem aversão. Se você passar por um ninho de pássaros, numa árvore ou chão, e a mãe estiver sobre o filhote ou sobre os ovos, não apanhe a mãe com os filhotes. Você poderá apanhar o filhote, mas deixe a mãe solta, para que tudo vá bem com você e você tenha uma vida longa. Quantas pessoas, infelizmente, você tem esse conhecimento, acabam sofrendo, às vezes, realmente retaliações por fazer essas brincadeiras, de repente, né? Pegando os filhotes, enfim, a mãe, matando passarinho, tantas coisas que acontecem nesse mundo. Então, olha só que regra, né? Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Ou seja, se você fez uma casa
Você tem um parapeito lá nesse terraço. Então, não deixe que isso fique sem, porque se alguém cair de lá e morrer, então terá que ser realmente culpado por aquilo que você realmente deixou de cumprir. Não plante 2 tipos de semente em sua vinha. Se o fizer, toda semente que plantar como fruto da vinha estarão contaminados. Então, são coisas que na agricultura Deus ele ordena que assim seja feito. Não are a terra usando um boi e um jumento sob o mesmo jugo. Não use roupas de lã e linho misturados no mesmo tecido. Faça bordas nas 4 pontas do manto que você usa para se cobrir. Então, são regras que tinham que ter sido cumpridas naquele momento. Se um homem casar-se depois deitar-se com a mulher e rejeitá-la, e falar mal dela e difamá-la, dizendo: casei com essa mulher, mas quando me cheguei a ela descobri que não era virgem, o pai e a mãe da moça trarão aos líderes da cidade junto à porta a prova da sua virgindade. Então o pai da moça dirá aos líderes: dê a minha filha em casamento a este homem, mas ele a rejeita. E ela também a difamou, disse: descobri que a sua filha não era virgem, mas aqui está a prova da virgindade da minha filha. Então os pais apresentarão a prova aos líderes da cidade e eles a castigarão o homem. Olha só, o cara, ele agiu de má fé, pegou a menina, a filha, e disse que não era virgem, não era honrada. E aí então o pai descobriu realmente que difamou a filha, e esse cara tinha que ser apedrejado. Olha só, tinha que levar as provas, enfim, e eles eram castigados e apedrejados. E aplicando ele a multa de 100 peças de prata, que serão dadas ao pai da moça, pois aquilo prejudicou a reputação de uma virgem israelita. Ele não poderá divorciar-se dela enquanto viver. Olha só, ainda teve realmente a represária, foi castigado, né, o homem, aplicou-se uma multa e teve que viver com a moça até enquanto ela viver. Se contudo a acusação for verdadeira e não se encontrar prova da virgindade da moça, ela vai ser levada à porta da casa do seu pai, e ali os homens da cidade vão apedrejar até a morte. Olha como é sério essa questão da virgindade, enfim, para com Deus. Pois ela cometeu um ato vergonhoso em Israel, prostituindo-se enquanto estava em casa de seu pai. Elimine o mal do meio de vocês. Se o homem for surpreendido deitado com a mulher do outro, os dois terão que morrer. O homem e a mulher com quem se deitou, elimine o mal do meio de Israel. Se numa cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento e deitar-se com ela, leve os dois à porta daquela cidade e apedrejem até a morte. A moça, porque estava na cidade, não gritou por socorro, o homem, porque desonrou a mulher do outro homem. Elimine o mal do meio de vocês. Se contudo um homem encontrar no campo uma jovem prometida em casamento e a forçar, somente o homem morrerá. Não façam nada à moça, pois ela não cometeu pecado algum que mereça a morte. Este caso é semelhante ao daquele que ataca e mata o seu próximo, pois o homem encontrou a moça virgem no campo, e que a jovem prometida em casamento gritasse, ninguém poderia socorrê-la. Se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar, e eles forem descobertos, ela pagará ao pai da moça 50 peças de prata e terá que se casar com a moça, pois a violentou. Jamais poderá divorciar-se dela. Nem homem poderá tomar para a mulher de seu pai, pois desonraria a cama de seu pai. Então, olha quantos relatos e fatos que já até aconteceu lá em Gênesis mesmo, fala sobre isso. O primogênito subiu a cama do pai, e assim, coisa desse tipo, desse nível, a qual Deus ele ordena que assim tinha que ser eliminado do meio de Israel. No dia de hoje, parece que não tem tanto valor essas questões, e temos que colocar em prática a cada palavra, a cada direção, para que não sejamos roubados, saqueados e envergonhados. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família, que você possa ter esse entendimento, essa revelação, e que nada impeça que você possa viver o melhor dessa terra sempre, em nome de Jesus. Amém? O que precisar, pode contar conosco sempre, nossa mensagem, nossas orações, em nome do Senhor Jesus.